Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Ok, muito bem, começando mais uma edição do seu podcast, do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo. O seu podcast temático sobre psicologia, mas além disso sobre comportamento humano, tudo que fala de ser humano, de gente, a gente bate um papo aqui bacana. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, merece a nossa atenção. E a você que vive esta experiência, é importante ficar atento, inclusive, para disseminar esse conhecimento. Porque hoje eu vou bater um papo aqui com a minha colega Mirla Dias, que é psicóloga, pós-graduanda em intervenções precoces no autismo. Ela também atua como acompanhante terapêutica, com ênfase no modelo precoce de Denver. Bom, se você não entendeu nada, não tem problema, eu vou te explicar, tá bom? Aliás, ela vai explicar para você como é que funciona tudo isso, porque a Mirla tem esse propósito de trabalhar com esse modelo de intervenção desde sempre. Então, ela vai explicar para a gente as nuances desse modelo terapêutico, bem como o próprio fenômeno do autismo que, ultimamente, ganhou um destaque muito grande na mídia, redes sociais e, inclusive, movimenta associações para ajudar familiares, pais e mães e as próprias pessoas que têm autismo, né? Bom, Mirla, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de participar aqui do nosso podcast Diário Psi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Arif. Eu que agradeço assim, pelo convite, né? Não costumo falar muito em público, dar entrevistas, mas assim, esse seu convite eu me senti bem confortável de aceitar, né? Por a gente já se conhecer e por confiar no seu trabalho também, né? Por você ter me explicado como vai ser o processo aqui da entrevista, então estou bem confortável e feliz em poder compartilhar um pouco assim do meu conhecimento, do que eu venho estudando e do que eu venho aprendendo durante esse tempo, né? Que maravilha. Também agradeço as suas palavras e, antes de tudo, como sempre, eu convido os meus entrevistados. Isso aqui não é aquela entrevista clássica, isso aqui é um bate-papo. Afinal de contas, como eu já te expliquei, eu sempre explico para outras pessoas, para os ouvintes aqui do podcast. Aqui eu sou o psicólogo, mas antes de tudo eu sou o comunicador. Hoje eu me apresento como psicólogo comunicador, ou comunicador psicólogo, tanto faz, porque eu vejo que é uma vertente interessante de se atuar, uma espécie de nicho, e que o podcast me impulsiona a ampliar o leque de opções de atuação nessa área que junta aí comportamento humano e comunicação, e são coisas que estão intimamente interligadas. Obviamente, a linguagem, a comunicação é algo fundamental nas relações humanas, muito importante. Não apenas a comunicação verbal, mas nós, da psicologia, sabemos que existem outras formas de comunicação. E, portanto, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, né? Aquela velha pergunta de faculdade, né? Por que você escolheu a psicologia? Ai. Não sei se você passou por isso, mas nos 5 anos da graduação, a gente tinha que responder essa bendita pergunta. Nossa, ninguém aguentava mais. Então, fala pra gente. Então, Arif, como você colocou, né? Eu sou psicóloga, eu tenho 24 anos. A psicologia, ela entrou bem cedo na minha vida, né? Logo que eu concluí o ensino médio, foi numa conversa com a minha mãe, assim, sobre que faculdade eu ia fazer, né? Que ela comentou comigo sobre psicologia. E aí eu fui pesquisar, conversei com psicólogos já formados, né, para saber assim o que se estudava.
e saber se era realmente aquilo que eu queria, né? Então, eu acredito que esse processo foi muito importante na minha tomada de decisão. Hoje eu tenho, assim, certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu estou muito feliz na profissão que eu sigo, com o meu trabalho. E, assim, falando um pouco de mim, né, como pessoa, eu gosto de fazer muitas coisas na vida, de viajar, de fazer mandala, mas a coisa que eu mais gosto, assim, que me dá prazer diariamente é trabalhar com as crianças com autismo, né? E desde que eu estava na faculdade, eu já estudava, já comecei a atender esse público. E quando eu me formei, assim, logo que eu me formei, já comecei a atuar também com crianças com autismo. Meu primeiro trabalho foi lá na Psicoclin, né, que é onde você atende também. Permaneci pouco tempo lá por diversas questões, assim, mas tenho um carinho muito grande por esse espaço e pela Tatiana, né, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, que sempre me dá força, assim, na minha carreira, na minha trajetória. E também cheguei a atender na Clínica Sé, só que lá eu permaneci menos tempo ainda, porque logo que eu entrei lá, teve uma família que me contratou para ser AT, né? Então, bem no início eu já comecei atuando como acompanhante terapêutica do Denver. E pouco tempo depois eu já comecei a clinicar no consultório Psicólogas Reunidas, né? Eu atendia como psicóloga e atendia casos ainda de crianças com autismo. Isso é um pouco da minha trajetória, da minha carreira, né? Acredito que ainda estou assim, bem no início, que faz pouco tempo que eu me formei, né? Tenho um ano e 8 meses. Acredito que ainda tem uma longa estrada e um longo percurso para trilhar e com muitos aprendizados, claro, né? E eu acho que você está indo muito bem, parabéns, e desejo muito sucesso para você, viu? Obrigada, Arif. Igualmente. Você está hoje, não está aqui em Rio Branco, né? Onde é que você está? Não, eu estou em Epitaciolândia. Eu vim para cá no início do ano desenvolver um trabalho específico, né, bem intensivo. E aí, devido à pandemia, eu estendi meu tempo aqui. Vou ficar até provavelmente o final do ano, mas continuando aqui trabalhando, né, atendendo crianças com autismo. Uhum. Eu acho interessante, né, porque eu entendo, não é a minha área de atuação, embora estejamos os dois na clínica, mas é importante até para o ouvinte entender que a clínica psicológica, ela também é bastante ampla. Há colegas como você que se especializam num tipo de atendimento para um público muito específico, como é o público autista. E o que a gente chama em marketing seria um nicho, né? É o seu nicho de atuação. Você trabalha com esse público que tem espectro autista. Portanto, as pessoas também têm que entender que há psicólogos que vão atender, por exemplo, somente crianças ou somente idosos, só para ter uma noção. Ou há colegas que atuam somente na terapia de casal. Isso é muito, muito amplo. Apenas para a gente colocar essa perspectiva para o ouvinte entender. Mas você, desde o início, atua com essa temática, né, ligada ao autismo. O que te levou a fazer essa escolha, Mirla? Nossa, foi bem interessante, assim, como eu conheci o autismo, né? E foi cedo até, logo no 2º ano da faculdade, eu lembro que minha mãe me deu umas revistas. Minha mãe sempre me apoiando, né, na minha carreira, assim. Mas ela me deu umas revistas sobre musicoterapia. E aí eu comecei a ler e achei tão interessante. E eu fui pesquisar mais sobre musicoterapia. Eu fazia psicologia, mas meu foco estava em conhecer sobre musicoterapia. E aí, pesquisando, eu encontrei um vídeo no YouTube que era de musicoterapia e autismo. Era uma moça que ela apresentou, assim, brevemente, né, uma intervenção com a criança durante 1 ano. E mostrou os resultados que ela obteve. E assim, vendo aquele vídeo, eu fiquei impressionada, encantada. Eu lembro que eu assisti assim, eu me arrepiava e eu
fiquei, gente, mas o que é isso? O que é autismo? Eu nunca escutei falar sobre isso, né? Assim, nem na faculdade. Ainda estava bem no início, né? Mas nunca tinha escutado falar. E aí eu pensei, bom, eu tô fazendo psicologia, né? Eu não tô fazendo musicoterapia. Então, como que a psicologia trabalha com esses sujeitos, né? Que tipo de trabalho ela desenvolve? E foi daí que eu comecei a pesquisar e comecei a ler os meus primeiros livros, né? E quando eu estava no último ano da faculdade, que é o ano que a gente faz o estágio na clínica, né, geralmente, eu foquei em atender só crianças com autismo, né? Já tinha tido no 4º ano, assim, um breve contato com esse público, mas foi no 5º ano que eu atuei realmente, né, assim, estando à frente de produzir materiais, de fazer as avaliações e aplicar intervenção, claro que com a supervisão, né? Mas foi um contato mais próximo e mais intenso, né, com esse público. Então, desde a graduação eu já me interessei por esse tema e já foquei em estudar e aproveitar a época do estágio para atender esses sujeitos, né? E foi uma experiência incrível, tive bons resultados e quando me formei, quando entrei para atuar, né, profissionalmente, já estava bem definido, assim, que eu ia ser psicóloga de sujeitos com autismo, né? E aí acabei, com o tempo, assim, me especificando no trabalho com crianças com autismo. Realizando uma intervenção bem precoce, né? Uhum. Que legal. Diário Psi. Bom, e aí, autismo gera uma dúvida imensa na cabeça de muita gente, além, obviamente, do preconceito que há, seja uma outra questão também que merece atenção. Mas explica pra gente o que é que significa, o que é o autismo e as suas especificidades, porque tem também algumas gradações, né? Sim. Então, Arif, eu vou aqui explicar o que é o autismo segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, na 5ª edição, né, que é o DSM-5. Sim. No DSM-5, o autismo está classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que seria isso, né? É um transtorno que ele surge nos primeiros anos de vida da criança. No caso do autismo, esses sinais e sintomas, eles aparecem antes dos 3 anos de idade. O transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem como base alguma alteração neurobiológica com aspectos genéticos associados. E, por último, o que caracteriza, né, esse transtorno é que a dificuldade que o sujeito apresenta, ela vai aparecer em diversos contextos, né? Não é só na casa, não é só na escola que o sujeito apresenta uma determinada dificuldade, é em vários ambientes com diferentes pessoas. E aí, dentro desse transtorno do neurodesenvolvimento, existem vários que estão incluídos, né, como TDAH, transtorno específico de aprendizado, de comunicação. E um desses que estão inseridos no transtorno do neurodesenvolvimento, como eu falei, é o transtorno do espectro do autismo, né? E ele é caracterizado especificamente por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. É caracterizado por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. E assim, só para eu já ir explicando um pouco o que é isso, né? O primeiro que eu falei são os déficits persistentes na comunicação social e na interação social. Essa característica, ela pode aparecer de diferentes formas em cada sujeito. Pode ser um atraso no desenvolvimento da fala, pode ser uma dificuldade do sujeito em mudar de um assunto. Então, digamos que ele está conversando sobre um filme que ele tem ali um super interesse, né? Então, e a pessoa já se cansou daquele assunto, quer falar sobre outra coisa, ele tem dificuldade em mudar nesse assunto, em perceber, por exemplo, nuances ali na comunicação. A pessoa está cansada, então demonstra, faz alguma cara de quem assim,
não está me interessando mais muito isso, então tem dificuldade em fazer essa leitura da comunicação social. São sujeitos que podem apresentar um ecolalia, que é isso. Eu falo uma frase e ele repete em seguida, ou então, que é ecolalia imediata, ou então podem apresentar ecolalia tardia. Escutam a frase no filme, no desenho e depois ficam repetindo, né? Então, esse critério, por exemplo, de déficit persistente na comunicação social, pode aparecer de diferentes maneiras em cada indivíduo que é acometido pelo autismo, né? Nos padrões restritos e repetitivos, né? Então, às vezes, a criança está brincando e quer brincar alinhando os brinquedos numa determinada sequência, ou tem um padrão de brincar ali já bem rígido, ou algumas crianças também têm uma fixação rígida na rotina, então se habituam a todo dia acordar, fazer a mesma sequência de atividades, se algo está ali planejado, e por alguma coisa que acontece no ambiente não dá para fazer o que estava programado, tendem a se frustrar ou apresentar algum problema de comportamento por essa quebra na rotina. Esses são alguns exemplos, né, desses padrões restritos e repetitivos de comportamento. Como eu disse também, os sintomas de autismo eles estão presentes precocemente no período do desenvolvimento, antes dos 3 anos de idade. Alguns sinais nessa idade, né, quando o sujeito é criança, são sinais sutis, e às vezes a família não percebe, ou então, quem nunca ouviu falar de autismo, né, também, e como são sinais sutis, não conseguem perceber e pensar, nossa, esse atraso, essa dificuldade aqui pode ser do autismo, né? Então, alguns sinais, eles passam despercebidos e o sujeito não recebe o diagnóstico precoce, ou também, como acontece muito, os pais até têm a preocupação, conseguem perceber, às vezes levam no médico ou algum outro profissional, mas por esses profissionais que os pais levam não serem especialistas, não conseguem perceber essas sutilezas do comportamento, né, e dar o diagnóstico de autismo. Então, por isso que se fala muito, né, em procurar profissionais especialistas em autismo, que eles vão ter esse olhar, né. Mas, por isso que muita gente não entende, né? Quando de repente procura, mas você não é psicólogo? Não, mas é diferente. Aí isso é uma especialidade, porque é um tipo de atenção muito complexa. Então, é uma especialização que exige muita dedicação da pessoa, porque é de fato um transtorno muito complexo e difícil. E a pessoa que trabalha com isso, assim como você, Mila, tem que se identificar também, né? Não pode simplesmente, eu quero trabalhar com autismo. Não é assim, não. Tem que ter identificação, né? Identificação profissional e também gostar mesmo de atuar com isso, né? Sim, Arif, isso que você falou, assim, é muito importante, porque eu, infelizmente, uma coisa que eu percebo é que algumas pessoas, assim, se resolvem atuar na área e não tem realmente essa identificação. Ou às vezes até se interessam, mas não tem um manejo, uma sensibilidade para atuar com esse público. Então, eu acho assim, que além da gente estudar, buscar se especializar, a gente tem que fazer essa autoavaliação, né? Para saber se a gente tem um manejo, se a gente tem acessibilidade. Eu que trabalho com crianças, então eu vou estar sempre falando assim, mais voltado para esse público, que é onde eu tenho conhecimento, eu preciso, para além de entender sobre autismo, gostar de trabalhar com criança, né? E a gente sabe que a gente realmente precisa ter essa identificação para conseguir fazer um bom trabalho, né? Eu gosto de trabalhar com crianças e com crianças com autismo, que aí já é um outro público também, né? Então a gente precisa, assim, fazer essa autoavaliação, ter essa sensibilidade, que eu acho que isso é ético, né? Também a gente... Claro. E aí você falou uma coisa interessante. Algo interessante, porque além... já são 2 dimensões, né? É uma criança, né? É o público infantil e o público com autismo. Já são essas 2 características que precisam também corresponder a esse anseio profissional. Isso é importante, realmente. Isso mesmo, Ari.
Aí, só completando, né, a questão da especificidade do autismo, ele vai causar prejuízo em diversas áreas da vida do sujeito, né, no funcionamento social, profissional, entre outros. E essa condição não é mais bem explicada por nenhum outro tipo de transtorno. E aí, como eu pontuei inicialmente, quando eu estava descrevendo um pouco sobre o déficit na comunicação social e padrões restritos, repetitivos de comportamento, o autismo ele vai se apresentar de forma diferente em cada sujeito. Os sujeitos com autismo, eles são pessoas, né? E nós, como pessoas, somos diferentes um do outro. E o autismo também vai se apresentar de forma diferente em cada um. Eu nunca atendi nenhum autista igual ao outro, né? E acredito, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, que isso não vai acontecer. Então, a gente precisa estar atento também a essas diversas formas que o autismo se manifesta no sujeito. Por isso que se usa o termo espectro, né? Porque varia a intensidade e a forma com que o transtorno se manifesta. E a gente precisa estar atento a essas especificidades para conseguir avaliar, né? Muitas vezes dar um diagnóstico, como também para a intervenção, né? Que é de suma importância. Se eu tenho um sujeito com autismo que é diferente do outro, eu não vou aplicar a mesma intervenção igualmente para dois sujeitos, né? Sendo que eles são diferentes e possuem necessidades, especificidades que são diferentes entre si, né? Então, isso que você está dizendo significa dizer que, assim como uma pessoa dita, entre aspas, normal, a gente tem que colocar sempre, entre aspas, esse conceito de normal, né? Normalidade. Sim. Seria dizer que a pessoa está manifestando um modo de funcionamento ou, como queiram outras vertentes, a sua personalidade? Seria mais ou menos isso? Não ficou claro para mim. Repete, por favor. Essas diferenças que você encontra de uma pessoa, de uma criança para outra, poderia ser visto como o modo de funcionamento dela, além do espectro do autismo, a sua personalidade, a personalidade da criança que está se manifestando ali? Sim, claro. Tá. É importante também, né? Porque não é porque a pessoa tem o transtorno que ela não vai ter o seu modo de ser. Vamos falar como as pessoas entendem. O seu jeito de ser, o modo de agir, o modo de funcionar. Essas características, de alguma maneira, são preservadas, né? Sim, porque isso que você falou é muito importante, Arif, sabe? A gente enxerga aquele sujeito como pessoa, né? Enxergar, assim, todas as especificidades que tornam aquele sujeito único, não enxergar só o autismo. Eu acho que quando a gente enxerga também, olha só para o autismo, a gente tende também a focar, às vezes, só nas dificuldades daquele sujeito, não enxergar todo o seu potencial, né? Então, é muito importante enxergar aquele sujeito, primeiramente, como pessoa, né? Para além do autismo. Perfeitamente. E aí existem algumas... Ele, né? Mas não é tudo. Desculpa te interromper. Não, fala de novo que como é que eu ia falar um outro conceito da tecnologia, quadriculou não, deu uma engasgada aqui. Fala de novo. Que o autismo é uma parte daquele sujeito, né? Assim, é uma das características, não é ele todo, né? Você está ouvindo Diário Psi. E em relação às intervenções, quais as abordagens psicoterapêuticas implementadas no acompanhamento à pessoa com autismo? Você já falou sobre um modelo que você utiliza, mas existem outros, né? Depois a gente fala sobre esse modelo específico. E quais são elas, assim, só para a gente ter uma noção? Eu vejo que as pesquisas, os estudos que mais demonstram evidências científicas de eficácia para o tratamento do autismo são os modelos baseados na análise do comportamento aplicada. Mas
eu sei que outras abordagens da psicologia, né, como a Gestalt, psicanálise, entre outras, também desenvolvem um trabalho com esse público, né? Mas eu não tenho conhecimento para falar, assim, sobre como é esse trabalho deles, né? Porque desde sempre, como eu vi que o que mais tinha resultado, comprovação científica de eficácia, era as abordagens baseadas na análise do comportamento, eu já foquei, comecei os meus estudos nessa área, né? E assim, como eu pontuei, da análise do comportamento surgem diversos modelos, que eu posso citar alguns para as pessoas conhecerem, né? Que eu sei que tem comprovação científica também. É o Denver, que é como você falou, que eu trabalho. Tem o treino das respostas pivôs, modelo de Asper, treino de imitação recíproca, ensino incidental. Esses são alguns modelos que eu conheço, né? Que eu sei que tem comprovação científica também, que se baseiam no ABA e também na psicologia do desenvolvimento. Então, apesar desses modelos eles diferirem entre si, né, questão de protocolo de avaliação, de algumas técnicas de intervenção, mas eles têm em comum o fato de seguirem as sequências típicas do desenvolvimento. Então, o que é isso? Quando eu vou realizar alguma intervenção com a criança, eu faço uma avaliação das habilidades que ela tem, as que ela precisa adquirir, mas essas habilidades que ela precisa adquirir, que eu vou ali trabalhar, elas precisam estar de acordo com a fase de desenvolvimento dela, né? Que ela está naquele momento. Esses modelos, eles enfatizam também a brincadeira, né? Então, a gente está ali realizando uma intervenção mais num momento prazeroso, muitas vezes de brincar mesmo, de interação social. E eles estimulam muito a iniciação comunicativa por parte da criança, né? Então, assim, a criança tem essa intenção de se comunicar com o outro. E as consequências são as mais naturais possíveis, né? Então, esses são alguns pontos em comuns dessas abordagens que eu falei, que se baseiam nos princípios da análise do comportamento e da psicologia do desenvolvimento. Certo. E o modelo Denver, que é o que você atua, né? Como é que o que é, como é que funciona? Explica pra gente. Como for possível também explicar, né? Sim. Então, o modelo Denver é um modelo de intervenção precoce para crianças com autismo ou com algum atraso no desenvolvimento. Ele é destinado a crianças com idades entre 1 a 5 anos. Ele vai priorizar a construção das interações sociais da criança. E por que eu falo aqui que ele vai priorizar esse desenvolvimento, né, da construção de interação social da criança? Porque o coração do autismo, como o Tiago Lopes fala, que é um precursor do modelo Denver no Brasil, ele fala que o coração do autismo está nessa dificuldade da interação social. Então, muitas vezes, os atrasos que essas crianças apresentam estão relacionadas assim, a essa falta de observação do comportamento do outro, né? De ter essa orientação social, esse interesse em compartilhar com o outro, porque a gente sabe que a gente aprende muito observando o outro, imitando o comportamento do outro. Claro que a gente aprende também com alguém ensinando, a gente seguindo a instrução, ou por tentativa e erro, a gente vivenciando diversas situações, né, da vida e aprendendo com elas, mas a gente aprende muito observando o outro e imitando o que ele faz, né? Então, se a gente não tem, assim, essa orientação social e essa intenção de compartilhar, de aprender com o outro, a gente com certeza vai ter alguns atrasos no desenvolvimento. Então, o Denver foca em construir nessa ligação da criança com a gente, da gente com a criança, assim, de
aumentar essa interação recíproca, né? Porque com isso, acredita-se, eu tenho vivenciado, os estudos têm mostrado também, né? Demonstrado que resultados positivos são alcançados, que a gente consegue ensinar muitas habilidades através dessa troca recíproca. A gente consegue ensinar muitas habilidades importantes para a vida dessa criança. Então, o que eu vejo do Denver que mais me chama a atenção é isso, de construir esse vínculo, esse afeto positivo e nas atividades naturais, assim, do dia a dia da criança, a gente conseguir estabelecer esse vínculo positivo e ensinar novas habilidades para ela. E por que eu falo isso de situações naturais do dia a dia? Porque o Denver é um modelo intensivo de intervenção precoce, então, semanalmente, é recomendado que a criança receba 15 horas de intervenção no mínimo. Então, geralmente, existem as ATs, né, as acompanhantes terapêuticas, que vão para a casa da criança e trabalham, estimulam determinadas habilidades. No meu caso, por exemplo, né, das experiências que eu tenho, ali na casa da criança tem um ambiente que é destinado para intervenção, um quarto com brinquedos. Às vezes, esse espaço com brinquedos está montado fora de um quarto, mas tem ali um espaço destinado a fazer intervenção, né? Já é no ambiente da casa, que é mais natural, mas a intervenção, o estímulo das habilidades não é somente nesse momento que vai uma AT para a casa da criança e fica ali naquele espaço que tem brinquedos destinados. É um modelo que ensina também, por exemplo, os pais a aplicarem as técnicas no dia a dia. Digamos que o pai está lá realizando uma atividade, cozinhando, lavando uma louça, a criança precisa de uma ajuda para abrir. Existem técnicas, meios da gente ensinar a criança a pedir uma ajuda para abrir um pote, abrir algo que ela está precisando naquele momento. Então, assim, é um modelo que ensina a gente a ver janelas de oportunidade durante todo o dia para ensinar habilidades importantes para o desenvolvimento daquela criança. Ficou claro? Sim, perfeito. E aí, aqui. Sim, pode falar. Pode falar. Então, vou complementar aqui minha fala. Que ele tem um currículo, um checklist, que é aplicado, né, a cada 3 meses de intervenção com a criança para saber em que fase do desenvolvimento ela está, que habilidades ela apresenta, que habilidades ela precisa aprender. E aí, com base nessa avaliação, né, que é específica do Denver, um plano de intervenção é montado para ser aplicado durante 3 meses com essa criança. A cada 3 meses é feita uma reavaliação, né? Perfeito. Diário Psi. Qual a importância, na verdade, da colaboração da família no processo de desenvolvimento de uma criança com autismo? Bom, é de suma importância. Quando eu estava na faculdade ainda, quando eu comecei a estudar sobre autismo, eu sempre via que era muito importante que os pais estivessem, né, engajados no processo terapêutico, participassem ativamente da intervenção. Então, quando eu estava na graduação, estagiei, né, com crianças com autismo, eu fiz um trabalho de treinamento de pais, né? Então, toda semana eu mostrava o que estava trabalhando, apresentava objetivos específicos para eles trabalharem em casa e acompanhava o progresso, os resultados dessa intervenção que eles faziam com a criança, né? E estava ali sempre apoiando e orientando. E depois que eu me formei, eu tive o modelo Denver, eu fui cada vez mais enxergando essa importância da participação dos pais nesse processo. E o que eu vejo, Arif, hoje em dia, é que sem os pais no processo, a gente pode até conseguir alguns resultados, sim, alguns resultados positivos, mas com eles, os resultados vão ser muito maiores, melhores, porque a criança com autismo, por exemplo, ela pode apresentar dificuldade em generalizar um comportamento aprendido. O que isso significa? Eu estou trabalhando na sessão com ela
uma determinada habilidade, digamos, para cumprimentar, dizer olá. Aí toda vez que ela me vê, ela já aprendeu que precisa me responder, precisa me cumprimentar. Mas, em outro ambiente, quando ela sai de casa ou quando encontra outra pessoa, os pais, ela não consegue generalizar essa habilidade de cumprimentar. Então, os pais precisam estar agindo ativamente durante a intervenção e estimulando também essas habilidades para ajudar com que a criança apresente a habilidade que está sendo estimulada em diferentes ambientes e com diferentes pessoas, né? Inclusive com eles, os próprios pais. E tenho percebido também, Arif, o quanto é importante a gente estar realizando um trabalho mais intenso, sabe, com os pais, mais, assim, de apoio e de estar ali em situações do dia a dia para orientar. Que às vezes a gente fala, orienta ali no consultório, mas a gente não está... Às vezes não consegue enxergar realmente a realidade ali do dia a dia, né? Da interação dos pais com aquela criança. Então, talvez a gente saia um pouco do consultório também, ir no ambiente, ali aproveitar quando a situação acontece para orientar e apoiar esses pais, eu vejo que vai produzir um resultado mais positivo. Então, os pais sempre têm que estar ativos, a gente sempre tem que trabalhar com os pais juntos. Perfeito. E a gente sempre fala de crianças com autismo. E fica uma coisa assim interessante, parece que essa criança nunca vai crescer, né? Tem sempre essa imagem estranha. Crianças e adolescentes com autismo, mas obviamente essa criança, esse adolescente cresce, né? E um adulto com autismo pode desenvolver uma vida funcional, Mirla? Sim, Arif, até eu quero te parabenizar por essa pergunta, porque sim, ultimamente eu tenho tomado mais consciência sobre esse aspecto. Eu, por exemplo, assim, fazendo uma análise da minha vivência, né? Quando eu comecei a estudar, eu sempre li mais sobre a intervenção com crianças. Então, quando eu fui para a minha prática, já foi com esse público específico. Então, eu entrei, assim, no campo da intervenção precoce, porque todas as informações que eu tinha acesso eram destinadas a esse público, né? E eu não tive essa consciência tão cedo de, gente, e quando essas crianças crescerem, se tornarem adultos, né? Como vai ser isso? Na verdade, quem me chamou a atenção para isso foi o meu companheiro de vida, né? Assim, que uma vez me perguntou, e geralmente quando a gente está conversando sobre autismo, ele pergunta, sim, os adultos, e como que é a intervenção com os adultos? E eu não sei dizer, assim, como que funciona, porque até quando você fez essa pergunta, eu fui pensar assim, como que eu vou responder isso pro Arif, sabe? Eu comecei a perceber que, assim, nas minhas redes sociais, por exemplo, os materiais, conteúdos produzidos sobre autismo das páginas que eu sigo são voltadas para a intervenção precoce. Acho que de 100% eu vejo, às vezes, 10% assim, falando sobre autismo e vida adulta, sabe? Não é algo que tem muita produção de conteúdo, assim, nem nas redes sociais. E pelo que eu sei, né, uma vez eu participei de uma palestra com o Rodrigo Tramonte, que é um autista adulto, ele falou também da questão de não ter tanta produção científica, né, sobre autismo e a vida adulta. E eles crescem, né? E eles vão crescer. E muitos vão precisar de apoio também, né? Eu assisti recentemente uma nova série que foi lançada na Netflix, que se chama Amor no Espectro. E aí tipo um documentário, né, que fala de relacionamento amoroso de autistas adultos e mostra algumas realidades. E aí, nessa série, mostra, assim, que eles também precisam de um apoio, por exemplo, para se relacionar amorosamente, né, com outras pessoas. E mostra uma profissional que trabalha, né, ajudando, assim,
eles nos encontros, e ela fala que é difícil encontrar profissional que atue assim com eles adultos, que atue nas novas necessidades que surgem, né? Então acho que isso é algo para a gente começar a pensar e estar mais ligado, assim, os profissionais, todo mundo, né? Porque, claro que a intervenção precoce ela é de suma importância. Se a gente realiza uma intervenção precoce, a probabilidade daquele sujeito ter mais qualidade de vida, né, no futuro, é maior. Mas, assim, quando eles forem grandes, eles ainda vão ter algumas necessidades, assim como a gente, né, que é adulto e também tem as nossas dificuldades e às vezes precisamos de auxílio psicológico, né, eles também. E aí, como que é a intervenção com eles adultos? Você está ouvindo Diário Psi. Agora imagine quantas crianças, adolescentes e adultos que até envelheceram e morreram com autismo e devido à falta de acesso, de condições, de tratamento, eram taxadas como loucas ou doente mental, coisa parecida. Estou falando de uma realidade nossa aqui na região norte, no Acre, no Amazonas, de onde eu vim, porque acontecia muito, talvez até hoje ainda aconteça nesses rincões aí do interior, comunidades ribeirinhas, e eu estou falando também de uma experiência própria, porque eu tive um tio e ele tinha síndrome de Down, só que nunca recebeu tratamento e ele era tratado como uma criança e como doido, né? É assim que era taxado. E eu me lembro de situações de que levavam ele para o curandeiro para ver se tirava ali alguma coisa ruim que tinha. Na verdade, não, ele só tinha síndrome de Down. E pelo que eu pude constatar até os últimos dias de vida, se ele tivesse recebido a atenção adequada, os estímulos adequados, o tratamento adequado, seria uma pessoa com síndrome de Down altamente funcional, porque era hiperinteligente, também tinha uma memória espetacular, tinha dificuldade de relacionamento, talvez pelo próprio contexto como era criado, né? Havia incompreensão, às vezes certa agressividade da parte dos adultos e dos irmãos que conviviam, que acabava estimulando ele também desenvolver uma certa agressividade, como ele manifestava em algumas situações. E eu acho que isso serve de alerta para você que está ouvindo, que tem alguma dúvida ou conhece alguém que passa por algo parecido. Se perceber, procura informação, procura ajuda, que de repente pode ser uma situação dessa e pode realmente receber uma atenção especial e essa pessoa ter uma qualidade de vida melhor, né, Mila? Sim, sim. E como você perguntou também, né, se eles na vida adulta conseguem desenvolver uma vida funcional, não foi essa a pergunta? Isso. E eu acredito que sim, né, apesar de eu não ter muito conhecimento sobre essa faixa etária, mas eu acredito que sim, Arif, porque nós, seres humanos, aprendemos o tempo inteiro, né? E eles também com apoio, com ajuda necessária e especializada também, eu acredito firmemente que conseguem aprender o que for necessário para ter essa vida funcional, né? Então, acredito que nunca é tarde para buscar essa ajuda. Quanto mais cedo, melhor, mas também, se não for tão cedo assim, não desistir de procurar ajuda, né? Perfeito. E para a gente finalizar, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, muito bacana, Mirla. Gostaria que você falasse para a gente, informasse para nós como é que as pessoas podem te encontrar, conhecer um pouquinho do seu serviço, de repente também, em algum outro momento, te contratar. Enfim, fique à vontade, fique aberto aí para você falar isso para a gente e também as suas considerações. Sim, as pessoas podem me encontrar no Instagram, né, @psi_autismo. Eu não sou, assim, uma pessoa de publicar conteúdo
sempre, né, porque a minha rotina de trabalho também é intensa, mas sempre as pessoas que me mandam um direct lá, eu respondo com o maior prazer, né, sempre ajudo, mães que já me procuraram também, eu sempre respondo. E podem também entrar em contato comigo ligando ou mandando mensagem através do número 98415-4056, né, que eu vou ficar muito feliz em responder e ajudar no que for possível. E Perfeito. Já posso fazer minhas considerações? Pode fazer. Eu gostei muito desse bate-papo. Tava super nervosa, né, para falar. Não sou muito acostumada. Mas agora eu não queria parar de falar, né? Que bom, é isso que eu gosto. Como eu te disse, né, me senti bem confortável em aceitar o convite e me senti bem confortável em falar também, me expressar durante o nosso bate-papo, né? Mais uma vez agradeço também as pessoas que vão ouvir esse podcast. E se tiverem dúvidas, algo que queiram entrar em contato comigo, podem ficar à vontade, né? Mais uma vez, muito obrigada, Arif. Seu trabalho está sendo muito bacana. Agradeço demais de coração pela sua participação, pela sua colaboração, porque eu digo que cada pessoa que passa aqui pelo podcast Diário Psi se torna parte dessa história. Então, são colaboradores que me ajudam a levar mais informação para o grande público, que vai conferir de forma perene na internet. Só vai sair do ar, obviamente, se a internet pifar, porque enquanto tiver internet, o conteúdo vai estar lá. Obrigadão, Mirla, e a todos os ouvintes do podcast Diário Psi. Como sempre, eu informo que para ouvir é muito fácil. Você tem diversas formas. Tem aí a plataforma onde o nosso podcast está ancorado, por assim dizer, que é a Anchor, que eu lembrei do Anchor, e aí eu associei o ancorado. Mas, na verdade, onde está hospedado. Lá você pode conferir todos os episódios, bem como no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, no Google Podcast e um outro veículo que muita gente até acha mais fácil, que é o próprio YouTube. Lá no meu canal do YouTube, Arif Kalacina, tem uma playlist dedicada para o nosso podcast, tá bom? Lembrando mais uma vez que qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema ou de convidados pode sugerir para a gente, tá bom? Através dos nossos contatos, redes sociais, o meu perfil lá no Instagram, Arif Kalacina, também é fácil de encontrar. Também nos comentários do YouTube. Bom, você fica à vontade para mandar aí o teu recado. Até a próxima semana com mais um podcast Diário Psi, do Acre para o Mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.